Olá, estamos aqui para a nossa primeira aula de Fundamentos e Metodologia do Ensino de Jovens e Adultos, da Educação de Jovens e Adultos, a EJA. E nesta primeira aula, nós vamos conversar um pouco sobre o contexto histórico de evolução da EJA no Brasil. Para essa primeira aula, vocês têm um texto, tem 2 vídeos e, além desse texto e desses vídeos, uma atividade, um questionário para ser respondido sobre o assunto que é trabalhado no texto, principalmente, né? Nesse texto, se discute essa questão do contexto histórico, parte principalmente da ideia de que durante o Brasil colônia não havia nenhuma preocupação com a educação de jovens e adultos. Em 1876, já no Segundo Império, quase no final do Segundo Império, que nós vamos ter a primeira escola noturna no país, né? Ou melhor, em 1854, desculpe, 1854, aí metade do Segundo Império. E em 1876, aí nós vamos ter mais escolas noturnas já, principalmente na época era bastante desenvolvida a discussão e a questão em torno da educação na região do Pará e do Maranhão, que foram os 2 estados que não sofreram tanto com a expulsão dos jesuítas, porque lá nós tínhamos outros grupos religiosos atuando, e lá então eram estados onde a educação estava um pouco mais desenvolvida, e nós tivemos lá a famosa balaiada e a cabanagem, foram 2 revoltas que ocorreram no Pará e no Maranhão, e que a população, principalmente negros que conseguiram a liberdade e indígenas que eram segregados da sociedade do Maranhão e do Pará, se organizaram e buscaram melhores condições de vida, né? E nessa época, 1876, nós já temos a crise do sistema escravocrata no Brasil, que acaba com a abolição da escravatura em 1888. Antes disso, nós tivemos a famosa Lei Saraiva-Cotegipe, que era uma lei, então, que promovia uma reforma eleitoral, e para você votar, a partir da Lei Saraiva-Cotegipe, você deveria ser alfabetizado. Isso fez com que muitos analfabetos, mas que buscavam aspiração de participação política, buscavam também lutavam para que fossem alfabetizados, né? Só depois, depois do Brasil República, que nós vamos começar a ter também uma preocupação pequena com a alfabetização do povo brasileiro, porque o Brasil era muito mal visto a níveis internacionais, principalmente porque nós assumimos o título de campeão mundial do analfabetismo. Isso era muito ruim para a nossa imagem fora do país, né? E então as autoridades republicanas faziam essa discussão. Mas, na verdade, o que começou a fortalecer a alfabetização em algumas regiões do Brasil foi a vinda de imigrantes, principalmente para a região sul do Brasil aqui, e também a industrialização, que começa no século XX, século 30, do século XX,
do milênio 20, né? Os anos 20, anos 30 do século 20, que aí a indústria começa a necessitar de mão de obra um pouco mais qualificada, de mão de obra que soubesse ler e escrever, né? E aí começa, a partir daí, uma discussão da importância de se ampliar o sistema escolar. E isso se efetiva na década de 30, no governo de Getúlio Vargas, após a Revolução de 30, em que a Constituição de 34 cria a obrigatoriedade de alfabetização dos primeiros 4 anos, primeiro a quarta série do ensino primário, né? Então, isso apareceu primeira vez na Constituição de 1934, né? E também na década de 40 é regulamentado o Fundo Nacional do Ensino Primário, FNP, com a destinação de recursos para que nós tivéssemos, então, a organização da escola primária no Brasil todo. Também foi criado o INEP, né, que é o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, que existe até hoje, né? Foi lançada a campanha de educação de adolescentes e adultos, também na década de 40. E em 1947 nós temos o primeiro Congresso Nacional de Educação de Adultos e o Seminário Interamericano de Educação de Adultos em 1949, sendo que, então, nessa década de 40 e já no início da década de 50, a questão da educação de jovens e adultos começa a ser discutida de uma forma mais concreta. Na década de 50 até meados da década de 60, nós temos uma explosão na questão da educação de jovens e adultos no país. É nesse período que surge Paulo Freire, né, em que nós temos o segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, a educação de adultos começa a ter uma metodologia própria, uma metodologia que leva em conta os saberes que o adulto já tem, né? A famosa metodologia Paulo Freire, de você partir daquilo que o teu aluno já sabe, do que ele domina, do que ele faz no dia a dia, do seu cotidiano. Então, Paulo Freire dá o exemplo lá, se for um pedreiro, você parte de palavras geradoras que o pedreiro conhece: pá, tijolo, areia, cimento, né? Prumo, nível. Então, são palavras que são do dia a dia dele, né? E também as demais palavras do cotidiano. Se for um grupo de pessoas que mexem com costura, então você trabalha com a palavra tecido, com a palavra retroço, com a palavra linha, com a palavra máquina de costura, enfim, dedal, essas palavras que eram comuns ao grupo, né? E assim por diante, né? E aí nós temos o período da chamada ditadura militar, a partir de 1964, que daí nós temos um retrocesso, no sentido de que todo esse projeto de alfabetização popular que o governo federal tinha iniciado e que tinha sido muito bem trabalhado no Nordeste, com as chamadas ligas camponesas, e estava sendo implantado no Brasil todo. Esse projeto foi abortado, e durante o governo militar foi criado o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, agora com uma cartilha comum para o país todo, não mais aquela educação voltada para a realidade, para também uma conscientização sobre a realidade em que cada um vive, mas sim um mero aprendizado da letra e da escrita, né? Sem viés, entre aspas, ideológico, sem viés social, né? E tudo isso desemboca depois, então,
na década de 80, com a Constituição de 1980, que no artigo 208 prevê que é dever do Estado, com a educação efetivada mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurando inclusive sua oferta gratuita para todos que a ele não tiveram acesso na idade própria. Aquelas pessoas que não tiveram acesso na idade própria passam a ter aí então a obrigatoriedade do governo de ter programas de alfabetização, né? A Constituição de 88 foi confirmada pela LDB de 1996, né? Que no título 3, artigo 4º e 5º, fazem referências à EJA pela primeira vez. A LDB faz referência à EJA, né? Passando a institucionalizar essa modalidade de ensino. E o Conselho Nacional de Educação emitiu um parecer em relação ao currículo e às diretrizes curriculares da EJA, tendo a partir de 2002, então, uma proposta de currículo nacional. Então, esse é o panorama político, educacional, né, o contexto em que surge a EJA no Brasil. Nós vamos ver essas questões mais aprofundadas e detalhadas nas próximas aulas.